Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos ao Balão Cine. Eu sou o Lucas, ao meu lado está nosso amigo Felipe. Então, pessoal, eu sou o Felipe, meu Insta está aqui embaixo, se você quiser depois entrar. Aqui do meu lado está nosso amigo Leandro. E aí, bom, me sigam no Instagram. E estamos aqui para o nosso quadro Revisitando, onde iremos falar sobre o filme Victor Frankenstein, onde você tem uma releitura sobre esse conto tão antigo e famoso. It is a time of innovation and progress, when the world's greatest minds push the limits of what's possible and delve deep into the unthinkable. My friend, Victor Frankenstein, is one such man. Então, pessoal, esse filme Frankenstein, ele bateu o pior recorde do ano, assim, quando foi lançado, com a pior bilheteria. Mas agora, o que achamos do filme? A experiência de cada um. Eu achava que seria um filme sobre a criação de um monstro, como tá no livro clássico, coisa que eu não li, mas eu vi um vídeo sobre. Mas, como no começo do filme está falando, tem um personagem que ele sabe muito sobre medicina, e ele cuida de uma personagem. Eu achei que o filme me desapontou ali, porque eu tava esperando uma coisa totalmente diferente. É sim, porque na questão de quando se fala do Frankenstein, o que vem na cabeça é um monstro. Eu também tive essa questão de... Eu não acho exatamente que foi uma decepção pra mim. Eu falei, tudo bem, essa é a proposta do filme, vamos ver no que vai dar. Eu achei até interessante, mas de forma geral, eu não gostei do filme, mas aí cada um com a sua percepção. Mas eu não sei, eu acho que nessa questão que você falou sobre te decepcionou por ser diferente do que é o esperado, que são as histórias clássicas, eu acho que foi um ponto positivo, porque você já tem muito conteúdo em cima do Frankenstein, do monstro. Eu acho que foi uma tentativa legal, eles tentarem abordar esse tema mais diferente, mas eu não acho que funcionou. Como você viu? Então, pessoal, voltando à parte do Leandro que ele falou sobre o livro, quando eu era um pouco mais novo, na escola, a professora leu esse livro. Então, meio que eu já conheço um pouco a história do Frankenstein. Assim, eu vou contar meio que assim, lembrando, mas não sei se é a história certinha. Que o Victor Frankenstein, ele criou o Frankenstein, mas ele viu que o Frankenstein ele começou a ficar meio que malvado, assim. Não sei se era isso a história. E o Frankenstein, ele pediu pro Victor Frankenstein fazer uma esposa pra ele. E tava muito sozinho. O Victor, ele recusou fazer essa proposta. Aí, como vingança, o monstro, que é o Frankenstein, ele enforca a esposa do Victor e foge. E eu sei que o Victor, ele acaba meio que parando numa nevasca, acho que Polo Norte? Que ele vai fugir pro Polo Norte. Polo Norte. Aí, como o Frankenstein, ele é resistente ao frio, como o Victor, ele é um ser humano, ele morreu por causa da friagem, mas eu só sei essa parte da história, assim, eu resumi bastante aí o livro, mas que eu lembro, esse é o contexto. Outra questão essencial em cima do filme seria justamente os personagens, onde temos a adição de personagens que, pelo que eu escutei por aí, me desculpe, gente, se eu errar, foi o que eu encontrei na internet, que o personagem ali do Igor, né, o Corcunda, ele não teria na história original, mas conversando com o Felipe mais cedo, ele disse que, na verdade, tem esse personagem. Então... O que tá errado nessa história? Foi a minha pesquisa que foi muito ruim ou o povo meio tá errado? Então, pessoal, como eu falei, assim, Lucas, eu não lembro se tinha esse personagem na história, mas no filme, o Van Helsing, quando ele está lá no filme, assim, quando começa o filme, está o Victor Frankenstein, o Frankenstein, e esse personagem. Não, sim, mas a outra coisa que eu quero puxar, eu acho que esses personagens já são muito antigos, eles já estão em domínio público, eu posso estar enganado, colocar depois da edição se estou ou não, mas o Van Helsing, eu acho que ele não faz parte da história original do Frankenstein, eu acho que ele foi algo que o pessoal aproveitou esses vários monstros de domínio público e juntou eles, a questão do Drácula, Frankenstein e toda essa outra mitologia. Eu acredito que não foi algo criado, pensado para ser, por exemplo, esse filme que você tem um universo de monstros, né? Os personagens, Leandro, o que você achou sobre eles no filme Victor Frankenstein? Quando o Corcunda é introduzido no filme, eu gostei, porque deu aquela impressão, o cara é rejeitado, que viu uma garota que ele gosta,
sendo machucado e foi ajudá-la. E outro bagulho também que o Victor Frankenstein, ele prestou atenção que o Corcunda, ele sabia sobre medicina, que fazer tal coisa reanimaria o corpo da garota. E daí esse negócio assim, pá, no personagem assim, eu achei interessante no começo. Só que depois pra mim foi ladeira abaixo. Lorelai! Ela não tá respirando, eu não sei o que fazer. Alguma fratura prévia? Ela quebrou o braço há 1 ano e pouco e a clavícula antes disso. Vai depender, assim, de ponto de vista. Porque, assim, pra mim, o Igor, contado nesse filme, ele teve um papel muito importante. Porque ele era, tipo assim, a parte principal do Frankenstein. O Victor seria a parte mais bruta. Tipo assim, vai ser assim a costura e tal. Então, o Victor Frankenstein, ele tinha a noção de como funcionavam os órgãos, mas não como consertar os órgãos. É impressionante, mas você fez uma bagunça nos nervos. Mas o que você disse? Os nervos oculomotores você não os costurou direito. E é por isso que não se mexem por igual. O Igor, ele é uma peça muito importante, porque ele tem todo esse entendimento de anatomia que ele aprendeu através dos livros, deixando claro que esse filme, ele era um corcunda, como se fosse ele era um palhaço praticamente, onde ele era muito abusado ali fisicamente. Psicologicamente também. Sim, que o pessoal acaba agredindo ele e tudo mais. E pra ele tá tudo bem, porque foi só o que ele conheceu, ele nasceu naquele meio. Mas ele tinha vários livros de medicina, que era onde ele estudava em cima, e ele adquiriu um grande conhecimento sobre essa questão, e acaba que um complementa o outro. Eu achei os personagens muito exagerados, sabe? Alguns pontos. Eu não sei, pode ser uma questão... Mas qual você fala assim, que você falou, esse tá muito fora de base? Eu acho principalmente a questão do Victor Frankenstein. Os atores são muito bons. O Daniel Radcliffe faz o Igor. Eu acho que é James McAvoy que faz o Victor. Eu achei uma atuação muito extravagante, sabe? Pode ser questão de gosto pessoal, talvez tenha sido esse o propósito do filme, né? Fazer daquele jeito. Mas eu achei um pouco estranho que aquela questão de muito... não sei, soava forçado, pelo menos na minha visão. Aí está ele. Eis o homem. O homem que eu procuro. Obrigado pelo convite. Não há de quê. É sobre o Victor Frankenstein. Você pode reparar que ele fica meio que mais solto perto de amigo, assim, mais do mesmo assunto que ele gosta. E quando ele vai meio pro show... ele fica meio que perdido, assim. As falas dele são meio que bizarras perto do pessoal. Então ele me fala coisa muito aleatória. E perto do Igor, ele tem meio uma conversa mais emocionante, uma coisa mais espiritual pra conversar. Ele meio que se reserva pro pessoal que ele mais tem uma intimidade melhor, sabe? Então, nessa questão, eu não acho que exatamente é algo que ele se reserve. Eu acho que ele tem problemas para socializar, porque o que dá pra perceber é que ele é uma pessoa mais reclusa, né? Que tá investindo 100% do tempo dele na questão do projeto, do monstro. Você até percebe, toda vez que o Igor vai sair com a Lorelai, se não me engano é esse o nome dela, ele fala, não, você vai perder o seu tempo com ela e tudo mais, que com o passar do filme você vai vendo que é algo que vai incomodando ele, porque ele é alguém muito acostumado de dar 100% focado em uma coisa, que ele não tem as habilidades sociais tão desenvolvidas. Eu acho muito engraçado aquela parte, a primeira vez que eles vão naquele evento, o Victor vira pro Igor e fala, olha, nós vamos para um lugar muito refinado, não me faça passar vergonha. Aí de repente já corta o Pedro na mesa falando umas barbaridades para as moças, falando sobre a questão de fecundação, tudo muito gráfico. Não vou falar aqui porque as palavras que ele usa para não dar problema. É um pouco palavras baixas. Um pouco. Sim, palavras bem baixas que você percebe. Ele fala ali de uma forma muito enérgica. Você percebe que ele não é alguém que está acostumado, né, com esse convívio social. Mas eu achei muito engraçado que ele pega lá e fala, não me constrange. No que corta a pena, a parte da tudo. Um negócio completamente constrangedor pro pessoal. Então, pessoal, outra coisa que me chamou a atenção no filme foi o primeiro teste do monstro, que não foi um ser humano, foi um animal.
que foi mais um primata. Sim. Que ele pega meio que parte do corpo de animais. Que no primeiro filme, quando o Victor conheceu o Igor, ele foi pra roubar uma pata de tigre. Sim, na primeira cena do filme ali, né? Então meio que ele foi pra catar a parte do monstro. Então, esse novo Frankenstein foi meio que um teste que não existia na franquia. Sim, nos filmes anteriores, né? Então esse primeiro primata, ele foi o primeiro teste que o Victor Frankenstein fez. Quando o Victor ele foi pra faculdade, o pessoal olhou o teste dele com maus olhos. Sim, porque ele tava fazendo uma demonstração ali pro pessoal, pra apresentar o projeto dele. Então, e quando ele chegou nesse lugar, tava lotado de mosca, meio que os pulmões. Sim. Então meio que o monstro acabou meio que estragando na lateral do peito dele. Sim. E quando ele pega pra dar o raio, sai mosca. A pessoa assim, ó. Porque no começo não tá dando certo, né? A questão ali do experimento. O Victor já estava nervoso para apresentar, já me gaguejando mais. Aí no que ele tava fazendo o experimento ali não tava dando certo. Ele falava, aumenta a carga, Igor. E aumentava a carga e dava mais choque e nada. Então ele falava, força máxima. Aumentou assim, deu choque e não aconteceu nada. Aí depois o monstro começou a se mexer. Mas foi bom você ter puxado essa questão do primata, é o primeiro experimento, que eu achei interessante, porque eu tinha percebido que o filme ele tinha uma proposta diferente das histórias originais. Aí no que eu vi esse primeiro teste, eu falei, não é possível que nesse filme eles vão fazer o Frankenstein ser um primata ali, um chimpanzé. Mas aí tem todo aquele depoimento do filme, que aí mostra que teria o Frankenstein mesmo, mais pra frente. Mas realmente foi algo diferente ali no filme que chamou bastante minha atenção. E você, Leandro? Que você chamou, fosse essa parte foi foda. A parte no começo. A hora que o Igor salva aquela garota. Assim, a Se questão. apresenta o personagem sendo muito inteligente. Sim, até que ele tem aquela habilidade de ver a anatomia do corpo, né? Através daqueles desenhos que aparecem. E saber aonde tem que consertar. Sim. Já puxando essa parte aí novamente, você vê na questão de como o Victor e o Igor são importantes sobre o outro, que o Igor, ele demonstra muita inteligência, ele ia fazer já o experimento, aí o Victor fala pra ele, não, se você fizer isso, não lembro exatamente o que ele fala, vai acabar causando, não sei se é uma hemorragia, alguma coisa do tipo, porque o braço dela tava numa certa posição, ele vai lá, estica esse braço, o Igor coloca o relógio aqui eu esqueci o nome. Não, mas não sabemos qual. Aqui, ó. Bate. Mas se você ver, se o Igor estivesse ali sozinho, ele ia fazer algo que, por mais que parecesse certo, que ele é muito inteligente, ele ia acabar matando a Lorelai. Mas como o Victor estava ali do lado, os dois se ajudaram. Acabou meio que formando uma pressão aqui no peito. Então tinha que dar espaço pra conseguir colocar de volta. Aí, esticando o outro braço dela. Espere. Esse deslocamento está forçando o externo muito para fora, não acha? Sim, Prepare-se. pronto. 3, 2, 1. Ainda bem. Então, pessoal, você reparou que o Victor ele tinha um irmão nessa história? Que quando o pai dele chegou até o local que o Victor estava, o Igor atendeu a porta e falou assim, o Victor está. Eu tenho que conversar com ele. Aí descobre que esse rapaz que veio era o pai do Victor. E o Victor, ele tinha um irmão. Que depois conta que o irmão dele morreu numa nevasca. Há 10 anos atrás. Ou, se não me engano, quando ele tinha 10 anos. Acho que foi quando ele tinha 10 anos. Então meio que o pai dele taca na cara dele e falou assim, ó, seu irmão é melhor que você. Sim. Então o Victor Frankenstein, ele meio que quer carregar o nome Frankenstein para gerações. Ele fala assim, pai, você não tem ideia. Eu vou carregar esse nome Frankenstein adiante, você vai ver. O nome Frankenstein vai ser conhecido por gerações. Sim. Você é um tolo. Meio que Porque desprezando o Victor. sim, tem toda essa questão do pai, e nessa cena você percebe que uma das necessidades básicas ali do Victor Frankenstein, que ele tem essa questão sobre a morte, né? Que ele fala que não quer que seja algo definitivo, seria só um estado natural e tudo mais,
mas você percebe que ele tem medo do esquecimento. Que eu acho que mais de uma vez no filme, se eu não me engano, na primeira vez que ele faz a apresentação e dá errado, o pessoal começa a ir embora, eles falam que ser vergonha nunca vai ser nada, e o pai dele também fala sobre essa questão, e ele tem isso com ele, de que ele precisa ser lembrado, ele precisa ser reconhecido pelo serviço dele. Sim. Talvez seja até, se a gente for dando um aspecto mais psicológico, né, a falta de atenção pelo pai, que eles tentam buscar sobre algo muito grande, junto com a perda do irmão, ele quer usar através do Frankenstein, trazê-lo de volta. Mas não aconteça como aconteceu com o irmão dele, das pessoas morrerem. Foi um trauma que ele teve. Então, pessoal, o Victor, ele quer meio que burlar a morte. Ele quer transformar a vida através da morte como se fosse um tempo. Então, assim, a morte é um tempo. Eu posso trazer a pessoa de volta à vida em questões de dias ou horas. E você percebe que o Victor, ele tem o receio, aquela angústia de perder o irmão dele. E ele fala assim, se eu tivesse conhecimento naquele tempo, eu poderia salvar meu irmão. Então o Victor, ele luta com o luto do irmão dele. Assim, no filme você pode perceber mais a parte do final, que ele tá meio que querendo trazer o irmão dele de volta à vida. Se não me engano, aquele monstro lá depois no final do filme, acho que é o irmão dele. Sobre essa questão eu já não sei dizer, né, porque você fala que ele é o irmão dele em que sentido? Não, eu falo assim, o ser nele, assim, o ser, assim, que foi transplantado da cabeça, o cérebro. Eu falo que é o irmão dele. Mas não faz muito sentido, porque o irmão dele morreu há 10 anos atrás. Como um cérebro vai conseguir inteiro, em 10 anos, sem estragar? Então, sobre essa questão, eu acho que seria mais uma representação, porque naquela Oda, eu esqueci como que era o nome do irmão dele, não lembro se era Hugo, o que era. Ele pega assim no monstro, aí ele chama o nome do irmão, no que ele repara ali no Vale dos Olhos e fala, não, o que eu criei, você não é ele. Oh, meu irmão Henry, me perdoe. Eu errei com você. Pois isso não é vida. Você tem essa questão de que era uma necessidade de... Eu não sei se ele se sentia culpado pelo irmão, ou foi simplesmente o trauma, ter perdido ele, que tinha a necessidade de trazê-lo de volta de alguma forma. E o monstro é meio que uma representação. Eu não acho que foi exatamente usado alguma parte dele, sabe? Na época, o Victor ser muito novo, tinha acho que 10 anos, né? E tudo mais. Então ele não tinha meio que uma coisa pra manter o corpo do irmão dele intacto nesse meio tempo, sem estragar. Outro aspecto no filme foi a questão de trilha sonora que, sinceramente, não foi muito marcante, pelo menos pra mim. Eu não sei você, Leandro. Pra mim, tem uma trilha sonora que eu falo marcou pra tal cena, mas o meu amigo Felipe tem uma opinião sobre isso. A trilha sonora que eu gostei foi quando o Igor, ele saiu com a amiga dele, foi a Lorelai, essa personagem. Aí quando ele volta, ele tá vendo que os policiais tá tentando arrombar a porta pra catar o Victor Frankenstein. Victor Frankenstein, abre a porta! O pessoal arrombando a porta assim com aquela parte de madeira. E o Victor falou assim, não, eu vou ter que destruir minhas máquinas porque eu não quero que eles obtenham as minhas máquinas. Então eu vou sobrecarregar elas para explodir. E nessa parte a trilha sonora foi muito marcante. Foi muito esse meio tempo. Assim, cara, eu tenho que fugir agora. a questão da tensão que vai criando, né? Da tensão. Sim. Mas pra mim, na questão pessoal, não teve nada que eu acabei reparando mesmo que tenha gostado mais. Mas então, qual é a nossa nota final para o filme Victor Frankenstein, lançado em 2015? Lembrando, pessoal, que as nossas notas são totalmente baseadas nas nossas opiniões. Então, se você vê alguma coisa assim e fala, não, é absurdo você falar isso, comenta ali nos comentários. Então, pessoal, sem briga, pelo amor de Deus. Bom, pra mim, eu não gostei tanto assim do filme. Não acho que seja horrível nem nada do tipo. Por quê? Cara, a questão dos personagens, todo o arranjo ali, eu não acho que acabou... Talvez fosse algo mais de gosto pessoal, mas a questão dos personagens ser muito extravagante acabou não me convencendo muito.
Entre outras coisas, eu acho que para Victor Frankenstein eu dou uma nota 5.5. Então, pessoal, a nota que eu vou dar vai ser um 8. Gostei do enredo do filme, gostei da trilha sonora dos personagens, mas eu achei bem bacana o filme. E a minha nota vai ser bem simples mesmo, vai ser 8. Eu não tenho muito a dizer sobre o filme, que não é um filme que eu assisti no momento que eu queria assistir alguma coisa, eu tocaria outro filme. E outra coisa também, não xinga nós, porque nós não somos donos da verdade, cada um que tá apenas dando sua opinião. Sim. E se você não concorda, tá tudo bem, vamos... É isso, porque a vida é isso. E pra mim uma nota 5, não é um filme que eu reassistiria, mas eu reassisti por causa do canal, para fazer a melhor análise, mas não é um filme que eu assistiria por conta própria. Pra falar a verdade, eu cheguei em casa e vou ver esse filme de novo. Então, gostei do filme. Mas é isso, pessoal. Essa foi o nosso Revisitando Victor Frankenstein de 2015. Comente aí embaixo a sua nota para o filme, o que você gostou, o que não gostou. Já fala também sobre a questão da nossa opinião, o que você achou que não tinha nada a ver, o que você concorda. Mas se você não tiver nada melhor para fazer, assista o filme, tira sua própria opinião. E pessoal, vou mostrar pra você. Deixa o like aqui embaixo. Deixa o like aqui embaixo, hein? Não. E outra coisa também, tipo, quando a gente criticar o filme aqui, não vai pela nossa opinião. Tipo, é importante dar a opinião de outra pessoa, uma outra visão. Sim. Mas se você acha que a gente, tipo, que a gente achou um negócio e você pode achar bom, não vai pela nossa opinião. Assista o filme. Sim, crie sua própria opinião. Não. Porque isso é importante. A gente pode ser influenciador, mas a gente não vai influenciar vocês a ter o mesmo pensamento que o nosso. A gente vai passar uma ideia, mas você cria a sua própria opinião. Nós mesmos aqui acabamos tendo visões diferentes. Eu, Leandro, foi um pouco mais parecido, mas o Felipe já gostou bastante do filme. Então, assiste e comente aqui embaixo depois do que você achou. E outra, nunca deixe de ser manipulada por influenciadores. Fica a dica. Fica a dica aí, pessoal. Sim, então se inscreva no canal, pessoal. E nesse começo é de extrema importância pra gente. Como o Felipe falou, deixa o like. Compartilhe também o vídeo. Vai ajudar nós também. E também acesse nosso Insta do canal. Então, pessoal, esse foi o filme Frankenstein. E aqui é o Baldão Cine. Tchau.